meramente política, nem meramente econômica, ela é uma discussão jurídica, porque o país assim decidiu, porque o país adotou uma lei de responsabilidade fiscal que impõe aos governantes, presidente da República, governadores e prefeitos, a observância de critérios, de limites de gastos, de medidas de prudência, de medidas de contenção, para garantir a saúde financeira dos entes da Federação, União, Estados e municípios. Isso, então, foi elevado à qualidade de um bem jurídico tutelado, um bem jurídico protegido, um bem jurídico em relação aos quais as instituições têm o dever, a obrigação de atuar para defender, segundo os critérios definidos na nossa legislação. A par da questão da responsabilidade fiscal, existe aqui um outro instrumento de atuação estatal, que é o orçamento público. O orçamento público é, na palavra, e o professor Conte citou isso, a lei mais importante promulgada anualmente pelo Congresso Nacional. A função moderna dos parlamentos nasce há 800 anos atrás, com a Magna Carta Libertatem, quando, na Inglaterra, há uma reação ao poder ilimitado do monarca, um poder ilimitado de arrecadar e de gastar como bem quisesse, né? E fixou-se como um direito inalienável do povo que o poder do governante fosse limitado, tanto para arrecadar como para gastar. E o parlamento chamou para si, e tem a legitimidade do povo que o elege para tal, chamou para si a atribuição, o poder de ele, parlamento, definir onde deverão ser gastos os recursos cuja arrecadação se estima será tal ou qual. Quem tem a prerrogativa de definir gastos públicos no país é o parlamento. É assim nas nações, em todas as nações modernas. O Poder Executivo executa estas despesas a partir desta autorização concedida pelo Parlamento. Cabe ao Parlamento, pois, definir o que é prioritário, o que não é prioritário e o quanto deve ser alocado a cada despesa. Daí a relevância de que, na execução do orçamento, o governante se atenha àquilo que foi estabelecido, autorizado, condicionado pelo Parlamento. Cabe ao Parlamento estabelecer as condicionantes de execução do orçamento. Cabe ao Parlamento estabelecer qualquer regra que deve o chefe do Poder Executivo observar na execução da despesa pública. Queria comentar com Vossas Excelências agora, dividir a experiência do processo no TCU, que ficou conhecido como processo das pedaladas fiscais, né? Em primeiro lugar, registrar que este termo, pedalada fiscal, assim como o termo contabilidade criativa, esses termos escondem, eles são expressões de um eufemismo, porque eles incluem um conjunto de práticas, algumas gravíssimas e outras nem tão graves, numa vala comum, como se fossem tudo a mesma coisa. Então, atrasar o pagamento de uma fatura de um fornecedor que venceu 28 de um mês e pagar no dia 1º do outro mês é uma pedalada fiscal. Mas não é a mesma coisa
daquilo que nós encontramos na auditoria que foi realizada pelo TCU. Não é a mesma coisa de obter um financiamento indevido, compulsório, unilateral, num banco público federal, da ordem de bilhões de reais, violando um conjunto de dispositivos que nós vamos comentar. Então, o termo pedalada fiscal é um termo impreciso, é um termo equívoco, né? Ele tem um conjunto de objetos que se encaixariam nesta definição e que são dos mais graves aos menos graves. E isso leva a um sentimento de banalização, né? De talvez considerar isso como uma mera falha, uma mera irregularidade formal, algo que uma mera recomendação poderia sanar para o futuro. Então, há distinção, é preciso registrar isso para que a gente entenda quando se diz que sempre houve pedaladas, né? Não, houve pedaladas banais e houve pedaladas gravíssimas. E a distinção precisa ser feita para que a população possa entender e os senhores senadores possam ter um convencimento claro acerca da distinção. Da mesma forma, a contabilidade criativa parece algo até positivo, né? A criatividade cai muito bem na publicidade, nas artes, mas o campo em matéria de contabilidade, criatividade é um nome eufemista para ilegalidades, para fraudes, para maquiagens. Então, o nome adequado deveria ser contabilidade destrutiva, porque os efeitos que nós tivemos na economia brasileira, de destruição do ambiente econômico brasileiro, de destruição da qualidade das contas públicas brasileiras, né, que nos levou à perda do grau de investimento, que levou a um crescimento explosivo da dívida, né, que levou a um ambiente de desconfiança no futuro, em que empresários não investem, investidores não se arriscam, pessoas físicas não consomem, preferem guardar porque tem medo do amanhã, tem medo do desemprego, né? Então, todo este ambiente é resultado de práticas de contabilidade destrutiva e de fraudes fiscais. No final já no curso do ano de 2013, alguns sinais foram captados de que algo estava errado nas finanças públicas, na contabilidade pública. Imprensa, né, artigos da imprensa mostravam que os gastos públicos não estavam compatíveis com os números que eram apresentados pelo Tesouro como resultado. O Contas Abertas fez um levantamento apontando um volume exagerado e expressivo de restos a pagar de 2013 para 2014. O economista Mansueto Almeida ele disse, olha, não é possível que o governo esteja executando plenamente os seus gastos em programas sociais, porque o CIAF não está registrando esse pagamento, nesse volume, alguma coisa está estranha. E isso levou o Ministério Público de Contas a ter a iniciativa de elaborar, de apresentar ao Tribunal de Contas da União uma representação para que fosse feita uma auditoria sobre este relacionamento da União, do Tesouro, com os bancos públicos, para identificar se, de fato, havia alguma irregularidade, algo que devesse ensejar a atuação corretiva e punitiva do Tribunal de Contas. A auditoria identificou aquilo que ficou conhecido como as pedaladas, né? Mas com uma terminologia, como eu disse, inadequada. Na verdade, quando começou a auditoria, doutor, desculpa?
Quando que vossas senhorias fizeram a auditoria? Quando iniciou? A representação foi oferecida em agosto de 2014. Então, em sequência, a auditoria foi realizada. Obrigada. O que essa auditoria identificou? Que o governo estava realizando, segundo a ótica dos auditores e do Ministério Público de Contas, e a ótica que foi chancelada, acolhida, confirmada pelo Tribunal de Contas da União, operações de crédito ilegais violando a LRF. É preciso aqui que se diga que a LRF tem um conceito de operação de crédito amplo. Não é o conceito de operação de crédito meramente bancário, não é o conceito de operação de crédito do Código Civil. É o conceito de operação de crédito da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por que a LRF adota um conceito amplo? Operação de crédito para a LRF não é apenas o governante, seguindo trâmites normais, convencionais, apresentar um pedido de crédito a um banco, esse pedido ser analisado e o banco conceder o crédito e o crédito está disponível para o gasto. Essa é a operação de crédito convencional. A LRF equipara a operação de crédito qualquer situação em que o banco passe a financiar, que gere um compromisso financeiro do ente perante a instituição financeira e que desse compromisso financeiro haja o efeito de financiamento das contas públicas. É um conceito amplo. Não é, portanto, o conceito do Código Civil, nem o conceito restrito da prática bancária. Então, o que a auditoria identificou é que o governo, em relação a instituições financeiras federais, portanto, instituições financeiras controladas pela União, o governo vinha usando essas instituições como fonte de financiamento de recursos para execução de despesas primárias. De que forma o governo vinha fazendo isso? Em relação à Caixa Econômica Federal, o padrão de comportamento era o seguinte: o governo utiliza a Caixa Econômica Federal como uma prestadora de serviço para pagamento de diversos benefícios sociais, como o seguro-desemprego, o abono salarial, o Bolsa Família. A Caixa faz esses pagamentos mensalmente com os seus recursos? Evidentemente que não. Ela faz esses pagamentos com recursos que o governo envia para pagamento. A Caixa jamais poderia fazer esses pagamentos com recursos que estão ali depositados, até porque esses recursos, em verdade, pertencem aos depositantes. Não é nenhum patrimônio que a Caixa pode gastar livremente se entender que deva fazer ou não. Existem regras bancárias que regulam o funcionamento de uma instituição financeira. Então, esses recursos que a Caixa vinha utilizando para pagamento destes benefícios sociais a partir do segundo semestre de 2013, é importante registrar que, em relação à Caixa Econômica Federal, este comportamento tem início no segundo semestre de 2013. O governo, em vez de enviar os recursos para que a Caixa fizesse os pagamentos mensalmente, da forma como sempre ocorria, ele deixa de fazer esse envio de recursos, e diz para a Caixa: olha, por favor, continue pagando, porque eu vou pagar quando eu puder. Eu vou pagar quando eu tiver condições. Evidentemente que não tem uma portaria, o governo dizendo isto. Isso é feito através das cadeias de comando. Isso é feito através do poder de controle que a Presidência da República, que a União tem sobre seus bancos federais. E a Caixa passou então a fazer estes pagamentos utilizando recursos
de seus depositantes, o seu fundo de recursos que ela tem o dever de gerir, sem receber do governo federal esses valores. Essa é uma prática que acontece com bastante intensidade em 2013. No final de 2013, o governo rapidamente regulariza a situação para que isso não viesse refletido nem no balanço da Caixa, nem demonstrativos de encerramento de exercício. Mas em 2014 volta a acontecer de uma forma brutal. Chegando este saldo negativo, aí a gente podia colocar o gráfico das pedaladas na Caixa. Está aí. Esta linha vermelha mostra o saldo combinado. Senhor presidente, para uma questão de ordem, senhor presidente, a Caixa Federal não faz parte desse processo que nós estamos aqui analisando. Senhor presidente, se for para comentar, nós vamos começar a comentar também, senhor presidente. Se for dessa forma, não faz parte desse processo. Que isso? E em 2015 não teve um dia de atraso por parte da Caixa Federal. Senhor presidente, não é de respeito a uma questão fundamental do processo. Vossa Excelência mesmo já comunicou. Senador. Vossa Excelência mesmo já comunicou. Senhores senadores, senador Pimentel, Vossa Excelência terá a sua vez de falar. O conferencista aqui, ele não meramente política, nem meramente econômica, ela é uma discussão jurídica, porque o país assim decidiu, porque o país adotou uma lei de responsabilidade fiscal que impõe aos governantes, presidente da República, governadores e prefeitos, a observância de critérios, de limites de gastos, de medidas de prudência, de medidas de contenção, para garantir a saúde financeira dos entes da Federação, União, Estados e municípios. Isso, então, foi elevado à qualidade de um bem jurídico tutelado, um bem jurídico protegido, um bem jurídico em relação aos quais as instituições têm o dever, a obrigação de atuar para defender, segundo os critérios definidos na nossa legislação. A par da questão da responsabilidade fiscal, existe aqui um outro instrumento de atuação estatal, que é o orçamento público. O orçamento público é, na palavra, e o professor Conte citou isso, a lei mais importante promulgada anualmente pelo Congresso Nacional. A função moderna dos parlamentos nasce há 800 anos atrás, com a Magna Carta Libertatem, quando, na Inglaterra, há uma reação ao poder ilimitado do monarca, um poder ilimitado de arrecadar e de gastar como bem quisesse, né? E fixou-se como um direito inalienável do povo que o poder do governante fosse limitado, tanto para arrecadar como para gastar. E o parlamento chamou para si, e tem a legitimidade do povo que o elege para tal, chamou para si a atribuição, o poder de ele, parlamento, definir onde deverão ser gastos os recursos cuja arrecadação se estima será tal ou qual. Quem tem a prerrogativa de definir gastos públicos no país é o parlamento. É assim nas nações, em todas as nações modernas. O Poder Executivo executa estas despesas a partir desta autorização concedida pelo Parlamento. Cabe ao Parlamento, pois, definir o que é prioritário, o que não é prioritário e o quanto deve ser alocado a cada despesa. Daí a relevância
de que, na execução do orçamento, o governante se atenha àquilo que foi estabelecido, autorizado, condicionado pelo Parlamento. Cabe ao Parlamento estabelecer as condicionantes de execução do orçamento. Cabe ao Parlamento estabelecer qualquer regra que deve o chefe do Poder Executivo observar na execução da despesa pública. Queria comentar com Vossas Excelências agora, dividir a experiência do processo no TCU, que ficou conhecido como processo das pedaladas fiscais, né? Em primeiro lugar, registrar que este termo, pedalada fiscal, assim como o termo contabilidade criativa, esses termos escondem, eles são expressões de um eufemismo, porque eles incluem um conjunto de práticas, algumas gravíssimas e outras nem tão graves, numa vala comum, como se fossem tudo a mesma coisa. Então, atrasar o pagamento de uma fatura de um fornecedor que venceu 28 de um mês e pagar no dia 1º do outro mês é uma pedalada fiscal. Mas não é a mesma coisa daquilo que nós encontramos na auditoria que foi realizada pelo TCU. Não é a mesma coisa de obter um financiamento indevido, compulsório, unilateral, num banco público federal, da ordem de bilhões de reais, violando um conjunto de dispositivos que nós vamos comentar. Então, o termo pedalada fiscal é um termo impreciso, é um termo equívoco, né? Ele tem um conjunto de tíveis com os números que eram apresentados pelo Tesouro como resultado. O Contas Abertas fez um levantamento apontando um volume exagerado e expressivo de restos a pagar de 2013 para 2014. O economista Mansueto Almeida ele disse, olha, não é possível que o governo esteja executando plenamente os seus gastos em programas sociais, porque o CIAF não está registrando esse pagamento, nesse volume, alguma coisa está estranha. E isso levou o Ministério Público de Contas a ter a iniciativa de elaborar, de apresentar ao Tribunal de Contas da União uma representação para que fosse feita uma auditoria sobre este relacionamento da União, do Tesouro, com os bancos públicos, para identificar se, de fato, havia alguma irregularidade, algo que devesse ensejar a atuação corretiva e punitiva do Tribunal de Contas. A auditoria identificou aquilo que ficou conhecido como as pedaladas, né? Mas com uma terminologia, como eu disse, inadequada. Na verdade, quando começou a auditoria, doutor, desculpa? Quando que Vossas Senhorias fizeram a auditoria? Quando iniciou? A representação foi oferecida em agosto de 2014. Então, em sequência, a auditoria foi realizada. Obrigada. O que essa auditoria identificou? Que o governo estava realizando, segundo a ótica dos auditores e do Ministério Público de Contas, e ótica que foi chancelada, acolhida, confirmada pelo Tribunal de Contas da União, operações de crédito ilegais violando a LRF. É preciso aqui que se diga que a LRF tem um conceito de operação de crédito amplo. Não é o conceito de operação de crédito meramente bancário, não é o conceito de operação de crédito do Código Civil. É o conceito de operação de crédito da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
por que a LRF adota um conceito amplo? Né? Operação de crédito para a LRF não é apenas o governante, seguindo trâmites normais, convencionais, apresentar um pedido de crédito a um banco, esse pedido ser analisado e o banco conceder o crédito e o crédito está disponível para o gasto. Essa é a operação de crédito convencional. A LRF equipara a operação de crédito qualquer situação em que o banco passe a financiar, que gere um compromisso financeiro do ente perante a instituição financeira e que desse compromisso financeiro haja o efeito de financiamento das contas públicas. É um conceito amplo. Não é, portanto, o conceito do Código Civil, nem o conceito restrito da prática bancária. Então, o que a auditoria identificou é que o governo, em relação a instituições financeiras federais, portanto, instituições financeiras controladas pela União, o governo vinha usando essas instituições como fonte de financiamento de recursos para execução de despesas primárias. De que forma o governo vinha fazendo isso? Em relação à Caixa Econômica Federal, o padrão de comportamento era o seguinte: o governo utiliza a Caixa Econômica Federal como uma prestadora de serviço para pagamento de diversos benefícios sociais, como o seguro-desemprego, o abono salarial, o Bolsa Família. A Caixa faz esses pagamentos mensalmente com os seus recursos? Evidentemente que não. Ela faz esses pagamentos com recursos que o governo envia para pagamento. A Caixa jamais poderia fazer esses pagamentos com recursos que estão ali depositados, até porque esses recursos, em verdade, pertencem aos depositantes. Não é nenhum patrimônio que a Caixa pode gastar livremente, se entender que deva fazer ou não. Existem regras bancárias que regulam o funcionamento de uma instituição financeira. Então, esses recursos que a Caixa vinha utilizando para pagamento destes benefícios sociais a partir do segundo semestre de 2013, é importante registrar objetos que se encaixariam nesta definição e que são dos mais graves aos menos graves. E isso leva a um sentimento de banalização, né, de talvez considerar isso como uma mera falha, uma mera irregularidade formal, algo que uma mera recomendação poderia sanar para o futuro. Então, há distinção, é preciso registrar isso para que a gente entenda quando se diz que sempre houve pedaladas, né? Não, houve pedaladas banais e houve pedaladas gravíssimas. E a distinção precisa ser feita para que a população possa entender e os senhores senadores possam ter um convencimento claro acerca da distinção. Da mesma forma, a contabilidade criativa parece algo até positivo, né? A criatividade cai muito bem na publicidade, nas artes, mas o campo em matéria de contabilidade, criatividade é um nome eufemista para ilegalidades, para fraudes, para maquiagens. Então, o nome adequado deveria ser contabilidade destrutiva, porque os efeitos que nós tivemos na economia brasileira, de destruição do ambiente econômico brasileiro, de destruição da qualidade das contas públicas brasileiras, né, que nos levou à perda do grau de investimento, que levou a um crescimento explosivo da dívida, né, que levou a um ambiente de desconfiança no futuro, em que empresários não investem, investidores não se arriscam, pessoas físicas não consomem, preferem guardar porque tem medo do amanhã, tem medo do desemprego, né? Então, todo este ambiente é resultado
de práticas de contabilidade destrutiva e de fraudes fiscais. No final já no curso do ano de 2013, alguns sinais foram captados de que algo estava errado nas finanças públicas, na contabilidade pública. Imprensa, artigos da imprensa mostravam que os gastos públicos não estavam compatíveis